E aí, meus amiguinhos? Um bom dia para todos. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas agora é de manhã, 8h10 da manhã, e estou aqui com a doutora Leina. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com o Revalida, vai contar como é que ela fez a prova, como ela foi que me conheceu, e a gente vai saber um monte de coisa. Ela também fez o curso Tips Revalida, e a gente vai aí saber de tudo. Lembrando para vocês que todas as pessoas que nós estamos entrevistando agora nesse momento, elas têm o gabarito da prova, elas não têm o resultado final, porque ainda não saiu o resultado final. Então a gente está apenas conversando com pessoas que tiraram boas notas e sabendo como foi que elas fizeram aí para poder tirar essas boas notas. Beleza? Então vamos começar com a doutora. Bom dia, Bom doutora. dia, Tudo Rafael. bom? Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Eu queria que você começasse se apresentando, dizendo onde você se formou, que ano, né? E como você me conheceu. Bem, eu me formei no Paraguai, pela Universidade Maria Serrana, em 2019. E retornei ao Brasil e para dar início, né, à luta de passar nesse Revalida. E assim, eu conheci você, Rafael, na verdade foi uma pesquisa que eu fiz no YouTube, procurando maneiras, né, de como resolver questões. Na verdade, na época eu estava estudando para a prova da UFMT, que ainda não havia edital para o INEP. E foi assim que eu conheci suas lives. E em 2020 eu dei início, né, a assistir suas lives. Daí foi quando você começou a fazer lives ao vivo. E eu comecei a acompanhar. E quando você lançou o curso TIP, eu ainda estava perdida, assim, como estudar para a prova do Revalida. E eu disse, não, eu vou fazer esse curso, porque eu venho acompanhando o Rafael, né, desde o início das lives, e vamos ver o que é que dá. Vou me trancar aqui para estudar com o Rafael. E em 2020, né, eu reprovei por pouco pontos na prova discursiva. E eu vi que era possível passar, assim, estudando pelo seu método, que me ajudou muito. Eu não sabia resolver questão. E assim, me abriu os olhos como resolver as questões, descobrir as palavras-chave das questões, que eu acho que é de grande importância você descobrir as palavras-chave dentro das questões. Agora me diz só uma coisa, Leina, uma curiosidade. Se você não quiser falar, não tem problema não. Mas se você quiser falar, quanto foi a sua nota da objetiva do ano passado? Eu tirei 68 em 2020, 68. Foi uma boa nota. Quanto foi que você tirou na discursiva? 27, 68 mais 27. Peraí, deixa eu ver aqui. Quanto dá 60? 95, Ou seja, 95. você está aprovado no ano passado. O negócio, Uhum, 90 pontos. Olha, veja, agora é 90 pontos. Você fez o curso de Revalida e tirou 95. Você já deveria ter aprovado desde o ano passado, 2020. Só que verdade, antigamente tinha que fazer uma boa nota na objetiva. Eles inventaram isso que não existe em canto nenhum, é somente verdade, nessa prova. E aí muita gente que fez o curso e que assistiu as lives, que também não tinha feito, desaprovou. Então você estava preparada, você passou na prova. Agora é porque, infelizmente, a nota foi separada. Certo, aí você, quando você recebeu a nota, você viu ali, viu que não tinha passado, como foi que você se sentiu na hora? eu entrei com recurso, né? Eu mesma fiz meu recurso. E assim, eu vi que não era para que, não foi bom eu ter feito meu recurso, era para mim ter procurado ajuda, sabe? E minha nota não mudou. Eu fiquei com 27, permaneceu 27 após o recurso, né? E eu vi que foi um erro meu não ter procurado ajuda de alguém que soubesse fazer um recurso bem feito. Mas assim, de início foi muito difícil, foi frustrante, porque você reprovou por 2 pontos e eu vi pessoas que conseguiram 10 pontos, 7, 14 pontos, entendeu? E foi Isso muito é uma difícil coisa, retomar os estudos. isso é uma coisa muito legal que você está falando em relação aos recursos. Eu não tenho nenhuma experiência em fazer recurso também. A gente faz assim, mas eu não tenho experiência. E eu vejo que tem pessoas que têm muita experiência em fazer recurso. Por Uhum, isso que eu não pego para fazer. Muitas pessoas assim me mandam mensagem, Rafael, você faz recurso e tal. Eu não faço recurso porque eu sei que é uma arte, né? É uma outra técnica é de você fazer verdade. o recurso. E quando o recurso é bem feito, ele tem mais chance. Então eu não sei fazer recurso. Estou começando agora nesse negócio de revalida, então eu não sei fazer recurso. Mas é muito importante você procurar uma pessoa realmente que saiba fazer um bom recurso. Na prova prática que a gente fez, tiveram pessoas, e também outra coisa que é importante também, que eu vou falar mais também quando a gente fizer uma maratona sobre a prova prática, eu vou falar.
Mas é muito importante, quando forem fazer a prova prática, já aproveitando o gancho do recurso, fazer em um lugar onde eles aceitam mais os recursos do que em outros. Por exemplo, tem capitais, tem lugares que você vai fazer a prova que eles aceitam poucos pontos quando você vai fazer. Tiveram pessoas que conseguiram 10 pontos, 9 pontos, até mais pontos de recurso, porque fizeram em lugares onde a correção da prova eles aceitam mais. E tem outros lugares que a galera não aceita os recursos. Todo mundo que eu conversei do mesmo lugar que eu fiz, aumentou pouco a nota, aumentou 1 ponto, 2 pontos, porque eles são muito criteriosos aqui em Maceió. Não aconselho ninguém a fazer em Maceió, porque eles não aceitam no final. Tem colegas meus que, poxa, aumentaram 6 pontos, 9 pontos, 10 pontos. Não porque tá. Veja, não é porque tá certo ou errado. É porque, às vezes, você fala uma coisa e o cara que vai corrigir, ele não considera. Tá certo o que você fez, mas ele não considera. Já em outro local, ele olha e vê a sua intenção de fazer o correto, ele considera. Então é muito importante esse negócio de recurso. Tanto para a prova teórica quanto para a prática. Outra coisa que eu tinha visto também, que para 2020 eu não tinha muita experiência, em 2021 eu já vi, que a pessoa deve fazer recurso de tudo, meu amigo. Procurar uma pessoa que saiba fazer recurso e fazer de tudo. Tanto na parte que vai aceitar as questões, ampliar, né? Ampliar o gabarito e tal. É muito importante o recurso. Porque aí, no primeiro momento, você beneficia todo mundo, né? Com a anulação de questão, ampliação de gabarito. E depois, o seu próprio recurso é fundamental. Você colocar, principalmente na discursiva, né? Na objetiva não vai ter o que você fazer, mas na discursiva, você justificar as coisas que você colocou, importantíssimo. Mas beleza, aí você não passou, tal, por causa disso daí, você tirou 95, uma ótima nota, tinha passado com 5 pontos de folga nesse ano, que a média é 90. Aí beleza, como foi sua preparação em 2021? Quais são as dicas que você poderia dar para as pessoas? Porque você já estava bem. O que foi que você poderia ter melhorado em 2020 que você melhorou agora em 2021? Então, para mim retomar os estudos foi muito difícil, né? Quando saiu a nota que eu não havia passado, eu passei uns 3 meses sem conseguir voltar a estudar. E eu falei, não. Depois de 3 meses eu respirei, eu falei, eu preciso voltar. E então eu falei, eu vou usar o mesmo método que eu usei em 2020, vou respirar e vou usar o mesmo método. E abrir novamente a plataforma, que eu sou da primeira turma do TIPS, né? Que é vitalício. Aí eu abri novamente e disse, eu vou aperfeiçoar apenas o TIPS, né? O que eu posso fazer para melhorar na prova discursiva, né? E voltei a estudar pelo TIPS. Novamente, fiz meu cronograma, porque você já disponibiliza, né, o cronograma dentro do TIPS. Peguei o cronograma, imprimi e voltei a estudar. Da mesma maneira, sabe? Todos os dias, da forma que você ensinava, e fazer questões, e vi outros temas, né, da prova discursiva para aperfeiçoar a minha escrita. E graças a Deus eu espero que dessa vez tenha dado certo novamente. Não, lógico. Você já estava preparada. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O que acontece muitas vezes é, sei lá, eu não vou dizer que é sorte ou azar. Mas veja, no ano que você fez em 2020 lá, teve o negócio da nota ser separada. Meu amigo, que coisa. Olha, aí você estava preparado, tirou uma boa nota, 95, nota altíssima, em qualquer revalida, até hoje você tinha passado. Mas naquele momento a nota foi separada. Foi uma coisa que fez com que você desaprovasse. Então, isso as pessoas não entendem, né? Às vezes você fala assim, desaprovei. Mas, meu amigo, é todo um contexto. É todo um contexto. Não é a mesma coisa uma pessoa que está preparada, faz a prova, tira 95 e porque as notas são separadas, desaprovou. E não é a mesma coisa que a pessoa que tira 70 nas duas provas. Não é a mesma coisa. É outro contexto. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é a mesma coisa uma pessoa que perde por 1 ponto do que uma pessoa que perde por, sei lá, 10 pontos. É diferente. É outro grau de preparação. Aquele que perdeu por causa de 1 ponto é o cara que ficou nervoso, ansioso ali no momento. Errou coisas que ele sabia. Porque é isso daí. Então você tem que entender qual é a parte da preparação que você está. Porque muitas vezes as pessoas começam a investir tempo em coisas que não é o necessário para elas. Tem gente que já sabe muito bem os assuntos, os temas, já estudou, já está fazendo bem as questões. Qual é o problema dela? Ela faz lento. Então ela não tem que estar estudando os temas de novo. Ela tem que sentar a bunda na cadeira e fazer as provas em 4 horas. Começar a treinar, porque vai fazer com que ela faça mais rápido.
como você falou, minha debilidade era na discursiva. Então o que é que você tem que fazer? Investir mais tempo em resolver as questões discursivas. Porque nas objetivas você já estava bem, já tirou uma boa nota, já estava... Estudando para as discursivas, automaticamente você ia melhorar também as objetivas. Então, tudo é questão de estratégia, tudo é questão de você entender aonde você está, aonde você quer chegar e o que é que você tem que fazer para poder chegar lá. E eu acho massa isso, porque o método que a gente faz no TIPS, né, que está muito bem articulado para a prova teórica, para a objetiva e para a discursiva, se o cara segue todos os passos ali e entende onde ele está errando, é simples, ele vai conseguir chegar lá tranquilo. Beleza, quais são as dicas que você poderia dar para quem vai fazer a prova agora no próximo ano, já que você tirou uma boa nota? Bem, Rafael, primeiro, né, assim, tem que focar, ser disciplinado, resistência também, porque não é fácil. Eu tenho 2 crianças pequenas, um de 3 aninhos e outro de 5, que são totalmente dependentes. E eu acredito que muitos, né, do que vão fazer a prova também, tem sua família, tem filhos, assim como você, né, que tem quatro crianças. E é bem difícil. E o que é que eu fazia? Eu não tinha muito tempo de estudar durante o dia. E eu estudava durante a madrugada. E assim, eu ficava bastante cansada durante a manhã, né? Mas mesmo assim, sempre disciplinada, sempre acompanhando meu cronograma e resolvendo questões. O segredo realmente de passar no INEP é você resolver questões, porque você vai conhecer a prova. Não tem outra forma. Quando você tiver dúvida, você procura, entendeu? O que é que significa aquela palavra dentro da questão que você não está sabendo ainda. E resolver questões. Lógico que você tem que saber a parte teórica, né? Para resolver a discursiva, para você poder entender melhor a questão. Mas resolver questão realmente é o segredo de passar no INEP. E lá na hora da prova, na primeira vez que você fez, 2020 lá, você demorava para fazer as questões? Não demorava? Você era rápida? Como é que você é na hora de fazer a prova? Foi diferente quando você pegou a prova de 2020 e quando você pegou a prova de 2021? Bem, em 2020, né, a minha experiência com a prova, eu fiquei bastante nervosa na hora da prova. E isso me prejudicou bastante, né? Porque deu um branco. Mesmo tendo conseguido uma boa pontuação, mas eu fiquei bastante nervosa. E eu vi que, assim, Rafael, Tô escutando. você está ouvindo? Tô. Então, assim, dá para pausar aí? Não tem problema, nem eu corto, não se preocupe não. Não tá ao vivo, Tá, não. porque eu Posso esqueci o editar. que é que eu ia falar. Qual foi a pergunta mesmo? Como foi a sua experiência? Você pode recomeçar a resposta. Eu quero saber o que é que você diga. Como foi quando você pegou a prova em 2020? O que é que você se sentiu? Como foi que você fez? E em 2021, qual foi a diferença das duas vezes? Tá. Então, assim, em 2020, né, eu me senti bastante nervosa na hora da prova, porque eu não tinha experiência, né, que eu adquiri agora em 2021. Eu fui bastante cautelosa agora em 2021. Trabalhei muito meu psicológico, procurei ajuda também. E, assim, a gente sempre tem que tentar aperfeiçoar a nossa debilidade, né? Eu ficava muito nervosa na hora da prova. E, assim, as 100 questões, eu estudava assim em casa, as 100 questões eu sempre conseguia resolver dentro de 3 horas. E eu deixava 1 hora para me resolver o gabarito. E isso funcionou também na hora da prova. Eu fazia isso em casa, respondi todas as provas do INEP, e lá na hora da prova eu consegui responder em 3 horas, as 100 questões. E deixei apenas 1 hora para o gabarito. E deu certo, funcionou na parte objetiva, né? E qual foi a estratégia para a discursiva, já que você tinha ido assim? Na outra prova você tinha ido mais ou menos na discursiva. Como foi esse ano? Agora, em 2021, eu voltei a responder também todas as provas discursivas do INEP e passei a assim, ter uma outra visão. Comecei a procurar também outras provas de residência e ouvi alguns cursos, né, também, assim, que falavam os temas mais propensos a cair esse ano 2021, como violência. Então, eu tentei aperfeiçoar isso. Tudo de violência eu sabia.
tudo de tuberculose eu tentava, entendeu? Estudar bem estudado, HIV, que poderia ser temas, né? Sempre E haver o pessoal fala, né? possibilidade. Ó, isso aqui é mais provável de cair e Aham, tal. Você pegou os temas que você acha que eram mais importantes e treinou mais aham. esses temas. Legal, E eu legal. lembro que em 2020, você também, nas lives, você sempre falava, ó, pessoal, dê ênfase à síndrome metabólica. E, assim, foram temas que caiu, né? E, então, assim, também a síndrome nefrítica, você também falava muito. E eu dei ênfase àqueles temas. E em síndrome nefrítica, eu consegui uma pontuação de 9,50 na discursiva. Esse síndrome nefrítica foi em 2020 E da foi prova, viu? glomerulonefrite, isso, Glomerulonefrite pode ser tóxico. pode ser psicótica. Mas isso aí temos muito batidos, né? Eu acho que o mais legal, Uhum. assim, para quem está assistindo, para entender quem vai fazer a prova, é que a discursiva também é um esquema. Isso aí a gente percebe depois que a gente faz várias vezes a questão do INEP. É um esquema total. Você quer tirar no mínimo 8 pontos em uma questão discursiva? Toda questão discursiva do INEP vai perguntar: primeiro o diagnóstico, depois exames complementares, depois a conduta, o tratamento. Os outros pontos da questão, ele vai perguntar fatores de risco, complicações, alguma coisa, mas são 2 pontos. De 6 a 8 pontos é isso que eu falei. E tem alguns temas específicos, como a Lena está falando, tipo violência, obesidade, o síndrome metabólico, né? Saúde do idoso, que vai perguntar sobre quedas, abortamento, aborto legal de forma geral. Então, esses temas, eles têm um jeito específico. Trauma, que tem um ABCDE. Então, esses temas têm um jeito específico para responder. Tirando eles, todos os outros temas do INEP sempre baseiam assim: diagnóstico, conduta, em relação aos exames complementares e tratamento. Outra coisa importante que eu disse em 2020, e eu tenho muita dificuldade de seguir, que eu quero fazer uma diferenciação entre um método e quem inventou o método. Ó, muita gente pensa assim, né? Rafael, ele criou um método dele de fazer as coisas e ele deve seguir 100%. Ninguém segue 100%. O método é uma meta que você tem a alcançar. Mas mesmo sabendo como você tem que fazer, às vezes você esquece, às vezes você passa por cima, às vezes você faz uma coisa que você depois, rapaz, eu deveria ter feito de outro jeito. Então o método é a perfeição. Como é que você vai atingir esses 85% a 90% da prova? Seguindo esse caminho. Mas muitas vezes você próprio não segue. Por exemplo, eu falei numa live, eu disse, olha, quando perguntarem para você de exames complementares, você fale tudo. Pode colocar hemograma, pode colocar função renal, função hepática, tudo isso pontua. Sedimento urinário, pode colocar. Quando for alguma coisa relacionada, você coloca. Beleza, só que a minha dificuldade, eu coloco sempre muito específico. Lá na prova prática agora, você vê, eu só coloco do mais... E não tem jeito. Parece que na minha cabeça só vem o específico. Quando eu sou colocado numa situação, se eu não treinar muito, eu só coloco coisa específica. Lá na questão agora da prova prática, de leucemia, perguntaram, o cara me perguntou, né? Doutor, como é que eu vou fazer? Qual é o exame que eu vou utilizar para poder diagnosticar? Sabe o exame que eu falei? Depois eu fiquei assim, rapaz, o cara é muito doido falando. Citometria de fluxo. Eu disse na hora. Quem é que ia pensar num negócio desse? Citometria... O cara pensava no hemograma, para ver as Mais características, sei simples, lá, né? um exame mais citometria de fluxo. Era gabarito da questão, tá? Mas era uma coisa nada a ver de você pensar. Não é o mais convencional você pensar nessas coisas. Mas a minha cabeça só funciona assim, só no mais específico. E por isso eu perco muito ponto. Essa é uma debilidade que eu tenho. E é isso que a pessoa deve lutar contra. Então, quando você vai fazer uma prova, você tem que saber como você é, como é que você se comporta na prova. Você é bem específico, você é bem mais superficial, às vezes ajuda. Então, na discursiva, é muito legal isso daí, você ser bem amplo nas suas respostas. Porque vai pontuar. Se o cara vê, tem uma glomerulonefrite ali, pós-streptocócica. O cara te pergunta o exame. Sedimento urinário, meu amigo, qualquer pessoa no mundo vai fazer um sedimento urinário. Né? Então, E é uma coisa que você fala muito no TIPS, né? Que o INEP ele é mais simples, né? Quando ele vai para a parte objetiva e discursiva. E às vezes a gente pensa, não, é coisa de outro mundo, a gente tenta estudar coisas mais específicas, e quando na hora da prova a gente vê que não, são coisas mais simples que eles cobram, né? Então, assim, a gente tem que tentar estudar dessa maneira. Exatamente, o mais simples. Isso é muito difícil. Eu tô falando aqui, mas isso é muito difícil para mim. Eu sou muito específico. Os exames que eu coloquei foi redução do C3, proteinúria, essas coisas assim, porque eu já pensei é uma glomerulonefrite pós-streptocócica, é um síndrome nefrítico, então vai ter proteinúria no rango nefrítico. Eu já coloquei lá. Eu vou colocar
Aí o cara perguntou, e quando é que você vai fazer biópsia? Aí a gente fala sobre isso no curso também. Quando não acontece o que você espera, você faz biópsia. Então, essas coisas são muito direto no negócio. Aí isso aí é uma dificuldade que eu tenho, por exemplo. Mas tudo bem. Quais são as suas perspectivas agora que vai fazer a prova prática? O que é que você espera da prova prática? Eu tenho muita dificuldade para falar em público, assim, sabe? De me expressar. E eu não vou mentir que eu tô com muito medo da prova prática. Então, por isso que eu tô aqui. Tô aqui porque, mais uma vez, eu vou precisar da tua ajuda. E uma coisa que eu acho massa, assim, que eu quero que as pessoas entendam, é que eu vejo isso como uma missão. As pessoas não podem não acreditar, podem não entender, mas eu vejo como isso. E quem tá junto comigo percebe muito isso, né? Que eu não... Por exemplo, agora no meu... Já saiu o resultado dos recursos da prova prática. A gente vai fazer prova prática, tem 3 chances. Eu fiz a minha primeira chance, faltaram 1,25 pontos para eu poder aprovar. Outra pessoa teria vergonha de dizer isso. Eu não tenho na mínima vergonha. Porque a prova do INEP, ela não mede o seu conhecimento. Verdade. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela é uma estratégia que você tem que assumir. A gente montou uma estratégia. Por exemplo, eu tenho uma mentoria. Fiz uma mentoria de 5, acho que eram 5. Foi 5 ou 6 alunos. Fiz uma mentoria. Porque alguns saíram antes de começar. A gente fez 10 e ficaram direto, assim, 5 alunos. Aí comigo 6, né? Dessas 6 pessoas que estavam estudando juntas dentro dessa mentoria, 3 aprovaram. Aí você vê, como é que eu vejo? Rapaz, velho, do método que a gente planejou, 3 pessoas, 50% das pessoas que estudaram, conseguiram. Foi perfeito o método que a gente pensou para a prova prática? Não foi. Não foi 100%. Agora eu já sei muito mais. Agora eu já entendo muito mais. Agora eu vou aprimorar muito mais esse método. Mas era uma coisa que eu não tinha a mínima ideia. Eu estava inventando um jeito. Eu não fiz nenhum curso. Eu fui sozinho ali, pegando o que eu tinha e estudando para poder fazer do jeito que eu imaginava. Faltou 1,25. Um amigo meu também que estudou comigo, faltou 0,4, mesmo com recurso. Aí isso que eu estou dizendo. Mas a gente só ganhou. Eu só ganhei de recurso menos de 3 pontos, 2 pontos e alguma coisinha. Se eu tivesse feito em outro lugar, tinha dado mais pontos. A pessoa pode escutar isso. Isso é tudo conversa. Reclamação. Teve gente que conseguiu 9 pontos, teve conseguido 10 pontos. É tudo isso que eu falo. Aí, quando a gente tá junto no grupo, são essas as dicas que eu vou dar para quem tá fazendo. Porque eu passei pela experiência. E eu passei pela pior experiência, que é desaprovar. A mesma que você passou. Quando você fez lá em 2020, você viu. O problema não foi você. Você tinha conhecimento para passar, você tirou uma boa nota, o problema foi do jeito que a prova foi feita. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Tirar uma nota do jeito que eles querem é difícil, porque envolve não só o conhecimento, mas envolve toda uma estratégia. No grupo da prova prática agora vai ser massa, porque a gente vai pegar todas essas experiências, não só minhas, como de pessoas também que aprovaram. Eu vou fazer entrevista com essas pessoas, alunos meus que aprovaram. Eu vou fazer entrevistas com alunos meus que desaprovaram também. Alguns que desaprovaram vão estar com a gente lá no grupo da prova prática. E a gente vai ser um grupo de estudos. Não é um curso, é um grupo de estudos onde a gente vai montar uma estratégia baseada na experiência de todos que passaram por ela. Então a chance da gente acertar é muito grande. E aí onde é que tá? Uma coisa é passar por sorte. Outra coisa é você entender porque você aprovou. Você entende porque você aprovou. Você chegou em 2020, tirou uma boa nota, chegou em 2021, não tinha chance. Olha, quem foi meu aluno? Pegou ali, fez o TIPS, 2020, não, a maioria que fez o curso, que não passou, foi por causa disso que você falou. 1 ponto na objetiva ou na discursiva. Aí teve gente que por causa de 0,4, tu acredita? 0,4. Tirou notão, juntando as duas provas, mas 0,4 cara não passou. Chegou agora em 2021, beleza, prova fácil, passou, não teve nenhuma dificuldade. Não vou dizer que passou porque não recebeu a nota, mas sei lá, o cara tirou uma notona lá na objetiva e na discursiva. Então é isso que eu estou dizendo. A gente entende o que a gente está fazendo, não é aleatório. Muita gente me mandou mensagem agora, né? Rafael, não sei do que. Mas eu entendo o que eu estou fazendo, não é aleatório, arbitrário. Não sei, eu não sei porque eu desaprovei. Não, isso não existe. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, o grupo da prova prática vai ser massa. A gente vai se reunir e a gente vai discutir muita coisa importantíssima que vai ajudar todo mundo e a gente vai fazer de um jeito que eu quero que todo mundo ali aprove. E por que eu estou fazendo essas entrevistas? Para conhecer vocês, para fazer com que todo mundo aprove mesmo. Não quero ali fantasmas no grupo, eu quero gente
que queira aprovar, que esteja disposto. Eu vou aprovar, Rafael. Vamos lá, eu vou com você, a gente vai e vamos seguir as dicas, vamos passar nesse negócio. É isso que eu quero. Eu não quero que ninguém sofra. E uma coisa, Rafael, assim, que eu vejo no grupo do Tips, né? É um se ajudando, um ajudando o outro sempre. Você sempre está ali pronto para nos ajudar, sabe? Para tirar dúvidas, como os demais também que participam do grupo, sabe? E isso a gente não vê em outros grupos, né? E em 2020 eu havia comprado um outro curso e só fiz comprar. Na verdade, eu nem estudei por ele. Eu falei, não, eu vou focar apenas em um método. E eu vi que funcionou, entendeu? Antes de comprar o Tips, eu via o seu engajamento assim, ajudar, entendeu? E de início eu fiquei assim, será que esse rapaz está querendo mesmo nos ajudar? E quando você passou a fazer live todos os dias, e era 8 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, eu vi como você tinha o desejo realmente que muitos aprovassem no Revalida. E aquilo me estimulou bastante, sabe? Eu não perdi uma live sua, era 8 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Mesmo com duas crianças em casa, eu estava aqui, ó, sentada na mesa, estudando, madrugada, e quando você falou assim, agora faltando assim mais ou menos uns 30 dias, né, 40 dias antes da prova, 2020, todo mundo agora é trancado estudando, e fiz desse jeito, Caverna. sabe? Desse jeito. E eu não sei se você lembra, eu te conheci em Recife, em 2020. E Lá assim, na foi prova. muito bom. Foi muito bom a experiência de poder te conhecer pessoalmente. Ele é real, ele está aqui, entendeu? Tá fazendo a prova junto comigo, tá Está aqui. fazendo a prova. Não é fake, não. E é tudo muito gratificante. O que você tem feito por nós é muito gratificante. Agora eu vou aproveitar o E, gancho para. Sim, pode terminar, pode terminar. não, pode falar. Eu vou aproveitar o gancho para falar uma coisa muito interessante. Olha, sinceramente mesmo. Teve gente que pegou todas as lives que eu fiz e tirou um notão. 70 e mais. Porque ele tinha, sei lá, às vezes o cara já tem outro curso e ele tá ali e aproveita também das lives para poder aprovar. Não tem problema nenhum. Esse é o intuito. Fazer com que muitas pessoas aprovem e que a gente tenha esse sentimento de grupo. Porque na medicina a gente tem muito essa coisa da concorrência. Isso aí é terrível e triste, triste, muito triste. E aqui no grupo da gente, eu quero realmente que a gente tenha essa questão da união. Porque um ganhando, um aprovando, ajuda todo mundo. Aí eu coloquei lá no grupo lá. Ó, galera, vocês que realmente se sentem que foram ajudados, vocês querem ajudar outras pessoas? A melhor forma é você contar a sua experiência, para que o cara aprenda com seus acertos e com seus erros. Eu faço questão, como eu estava falando com você, eu faço questão de logo quando a gente terminar a prova, a gente sentar e eu fazer um monte. 27 entrevistas em 2 dias eu fiz. Quem é que vai Nossa, parar para fazer isso? Não verdade. faz, o cara tem o seu tempo, o cara vai lá. Mas eu faço questão de fazer. Por quê? Porque eu aprendo demais e porque todo mundo aprende com o conhecimento coletivo. Aí a gente tem um monte de experiências e todo mundo fala que fazer questão é o segredo. Então isso não tem o que se discutir. É fazer questão. Aí outro Verdade. já chega com outra dica. Aí, que massa essa dica. Por exemplo, disseram para mim já, Rafael, tem pessoas que começam a errar em determinado número de questões. Então, o cara já tem que saber, naquele momento é hora de descansar um pouco. Continua. Então, essas dicas são tremendas, meu amigo. Que eu não teria, nunca imaginaria isso se eu não conversasse com vocês. Então, eu acho importantíssimo. Vai acontecer a mesma coisa no grupo da prova prática. Eu quero agradecer, doutora Leina, pela sua participação aqui junto conosco. Eu quero que você dê suas últimas palavras, porque a gente está encerrando a nossa conversa. Eu também quero agradecer a você, Rafael, né, por sua disponibilidade, por nos ajudar a chegar até aqui, né? E assim, falar que as pessoas que não conseguiram agora, que sua hora vai chegar também. Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Às vezes a gente não entende o que acontece no início, mas depois a gente vê o trabalhar de Deus, como Deus trabalha de forma perfeita em tudo que ele faz. E é continuar, resistência, disciplina, continuar sempre, não baixar a cabeça, pedir força ao Senhor, né, para nos abençoar nos nossos projetos e para chegarmos até a nossa aprovação, que não é fácil, não é uma prova fácil de passar, é de muita resistência.
Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado por participar, porque não são todas as pessoas que têm coragem de ajudar os outros contando a sua experiência, que é muito importante, deixo mais uma vez reiterado aqui. Você que está assistindo a gente aqui, muito obrigado por você assistir também, espero que tenha ajudado você de alguma forma, e nos vemos no próximo podcast Revalida. Lembre que tem outros episódios, um montão de episódios, tem ainda um montão do ano passado que eu não coloquei, que eu ainda vou colocar também, misturado aí. Então, tchauzinho para todos, papai do céu abençoe vocês, até mais.